Pode se assentar. Oi? Tá. Por favor, as crianças podem ir para a salinha. É isso mesmo? É isso mesmo. As crianças já podem ir para a salinha. Eu tenho uma pergunta para fazer. Vocês estão felizes com Jesus? Amém? Gente, eu estou muito feliz. E é a primeira vez que eu prego fora do meu país. Eu juro que eu achei que a primeira vez ia ser no Paraguai, mas foi na Bolívia. E com todo o povo da minha terra, para ajudar meu pastor. Gente, meus pastores estão aqui, sabe? A última vez que eu vi meu pastor foi quase um mês atrás. A gente se encontrou em Indaiatuba, interior de São Paulo, para ministrar juntos. Fizemos adoração, ele ministrou a palavra. Aí de repente eu encontro ele em outro país. Falou: ó, por onde estava? Sabe, gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Pode abaixar meu retorno se quiser. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Desde que eu cheguei aqui, o Senhor plantou uma semente dentro do meu coração. E com tudo que eu acabei ouvindo e vendo durante esses dias, poucos dias na verdade, esse é o segundo dia que eu estou aqui, sabe, realmente o Senhor testificou no meu coração tudo aquilo que Ele vem falando comigo dentro do voo, tudo aquilo que eu acabei liberando em alguns lugares que nós passamos nos últimos dias. E eu queria, na verdade, trocar uma ideia com vocês sobre destino e propósito. Amém? No meio do destino e do propósito existe um lugar chamado processo. E uma coisa que nós temos aprendido, cada vez mais tem ficado muito claro, isso sempre foi claro. Talvez alguns conseguiram organizar isso numa frase bem bonita, que fala que evento algum vai te dar algo que só um processo pode te trazer. E eu não sei você, mas eu era uma pessoa que amava pular os processos, sabe? Eu não amava muitos processos, não. Mas é necessário você abraçar, passar por eles. Eu costumo falar aqui sobre as estações espirituais, né? Como Lucas 12, 54 ali diz que vocês sabem ver que vai fazer sol, vocês sabem ver que vai fazer chuva, mas vocês não sabem discernir numa estação espiritual. Seus hipócritas. Uau! Quem disse isso é Jesus, tá? Não sou eu que estou querendo ser áspero com a igreja. Ele fala: se você sabe que vai fazer calor, vai fazer sol, mas não consegue discernir uma estação espiritual da tua vida. Gente, quem é casado aqui? Glória a Deus. Nossa, a galera tipo, nossa. Vou dar uma oportunidade para a igreja de Jesus, para você plantar, para você ter uma boa colheita. Quem é casado aqui? Ó. Quem quer casar? Ei, meu Deus. Trocou o nome da conferência, em busca da costela perdida. Sabe, eu sou casado, eu não estou conseguindo. Preciso de um homem. Esses dias eu fui no posto de gasolina e eu me deparei que não colocava só combustível no carro, tinha que pôr óleo também. E aí eu parei no posto de gasolina, tinha um monte de mulher, as frentistas, só mulher. Aí eu já cheguei, já desci, né, intimidado, né, nunca vi tanta mulher assim, parecia um culto de senhoras. Já eu desci apavorando tudo, já falei assim: vocês estão dominando a terra mesmo, hein? Elas, estamos dominando tudo. Eu falei assim: então eu quero ver mesmo, vocês estão dominando, eu preciso trocar o óleo do meu carro. Você sabe trocar o óleo do carro? Elas, uma olhou para a outra, falei: não sabe trocar o óleo. Aí a mais abusada delas veio para cima de mim e falou assim: e o senhor sabe? Eu fiquei, não sei. Ela falou: então vamos atrás de um homem. E saiu assim, ó. Eu peguei meu carro e fui embora. Falei: deixei também atrás do homem. Fui no outro mecânico lá. Sabe, queridos, aqueles que são casados, sabe, eu não sei o que acontece. Parece que Jesus, quando fez a mulher, ela colocou um aplicativo nela chamado Eu Te Disse. Eu ouço muito isso lá em casa. Eu te disse. E sabe, a minha esposa de vez em quando ela me liga assim, ela fala assim: olha, chegando em casa, tira a roupa do varal. E eu falo: por quê? Fala assim: porque vai chover. Aí eu olho e falo: cara, não vai chover.
O tempo não está fechado. E aí, queridos, parece que acontece uma coisa: se você não tira a roupa do varal, parece que só a mulher liberou uma palavra no reino espiritual, Deus garante a dela. E o tempo fecha. E se você não tira a roupa do varal, aí que o tempo fecha mais ainda. E sabe, ele fala, se você sabe discernir que vai fazer calor, que vai chover, que vai acontecer tanta coisa, mas você não sabe discernir qual é a estação espiritual da tua vida, ele está chamando você de falso, hipócrita, mascarado, aquele que não vive o que prega, que não prega o que vive, que não vale o que canta. Eclesiastes 3 diz que há tempo para todo propósito embaixo do céu. Um dia um pastor amigo nosso, eu tenho uma canção que chama Tempo. Eu não sei se alguém conhece, do nosso CD anterior. Tempo de nascer, tempo de morrer. Esse pastor estava na nossa igreja, o Marcelo Jamal, e ele falou assim: há tempo para todo propósito embaixo da terra. Aí todo mundo começou a olhar para mim assim, porque eu tenho uma música que fala sobre Eclesiastes 3. E ele completa o versículo dele. E se você diz que você não tem tempo, na verdade você não tem a propósito. Aí toda a igreja continuou olhando para mim e falava: gente, olha para o lado, pode olhar para outra pessoa, está liberado. Querido, existe tempo para todo propósito. Então toda vez que a gente fala que a gente não tem tempo, ou talvez realmente nós estamos sem governo para as coisas que é de Deus, não estamos sabendo discernir, ou realmente aquilo não é propósito de Deus na sua vida, porque Ele libera tempo quando existe propósito em algo. E sabe, o papo que eu quero ter é um papo bem para nós aqui. Eu quero falar com vocês sobre destino e propósito. E eu não sei você, eu quero falar com vocês sobre a maneira que eu entendo e o meu coração queima, enxergando quatro tipos de pessoas com relação ao seu destino. Sabe, alguns lugares chamam de propósito personalizado, individual. A nossa família costuma chamar de destino profético. Eu costumo transferir uma crise para a igreja. Você passa por crise? Quem passa por crise aí, levanta a mão. Quem não estiver passando, eu tenho algumas para transferir. Você quer transferência? Uma grande crise que eu amo, ela se chama assim, os 2 dias mais importantes da nossa vida. Primeiro é o dia que você nasce, e o segundo é o dia que você descobre por que você nasceu. Queridos, essa segunda parte é a mais complicada de todas, porque tem muita gente descendo ao sepulcro, tem muita gente morrendo todos os dias. Essas pessoas adoravam a Jesus, elas liam a Bíblia todos os dias, elas tinham seu tempo de devocional. Sabe, essas pessoas trabalhavam na igreja, na obra de Deus. Eu não estou falando das pessoas lá de fora não, estou falando das pessoas de dentro. As pessoas que acham que em um juízo final vai prestar conta ao céu daquilo que você fez com seus pecados. E eu creio que nós vamos prestar conta daquilo que nós fizemos com a nossa vocação, com o nosso chamado, com aquilo que nós somos escritos. Assim como João Batista falava: eu sou a voz do que clama no deserto. Ele sabia quem ele era. Eu sou a voz. Ele tinha uma mensagem do que clama no deserto. Ele sabia onde ele estava. Então quando você sabe quem você é, o que você carrega e aonde você está, você vai abraçar o processo daquele lugar, e aquilo vai te ensinar coisas incríveis para que você possa romper na tua vida. E eu não sei se você descobriu por que você nasceu tão rápido assim. Eu não sei se você descobriu isso na sua infância, na sua adolescência, agora no meio da sua juventude, ou se você está aqui até agora e ainda não descobriu. Eu acredito que existe alguns tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa, eu acredito, é aquela que ela nasce sabendo. Brunão, nascer sabendo é um termo meio forte, mas eu acredito que são pessoas que nascem num ambiente que te proporciona isso. Nasce num ambiente que a sua família te dá um destino profético. Quantos aqui nasceram num lar cristão? Olha aí, boa parte. Sabe, talvez você tenha nascido num lar cristão, mas a tua família mesmo não é aquela que te deu um destino em Deus. Sabe, que simplesmente só te criou para poder empurrar para onde eles queriam que você fosse. Eu não estou querendo causar divisão entre a família aqui não, pelo contrário. Eu estou querendo te fazer entender. Eu sou filho de pastores. Eu cresci num lar cristão. Meus pais são plantadores de igreja. Morei em muitas cidades, estudei em 17 escolas. Sou recordista, eu não conheci ninguém que estudou em mais escola que eu. Se tiver alguém aí, pode rachar. Queridos, mas de repente eu lembro que eu vinha compartilhar as coisas que eu estava fazendo,
e que estava me rendendo um dinheirinho ali na minha adolescência. E meus pais falavam, legal. Mas de repente eu vinha falar de outras coisas que tinham a ver com o grupo de jovens, tinha a ver com o louvor da igreja, tinha a ver com os retiros, adolescentes. Meus pais ficavam empolgados, falavam, fala mais. Eu falava assim, por que vocês ficam tão felizes com as coisas que eu falo da igreja? E vocês não ficam felizes quando eu estou ganhando dinheiro? Eles falam, cara, a gente sabe que não vai ser isso que vai fazer da tua vida. Eu falei, o quê? Ganhar dinheiro? Vou ser pobre? Eu falei assim, não, cara, a gente sabe que você vai queimar a tua vida por outra coisa. Então de repente nós fomos entendendo. Chegou um dia que eu estava noivo, e a história do meu noivado é bem louca. Uma dica que eu dou para vocês eu tive uma melhor amiga. Ela foi minha melhor amiga durante 8 anos. Melhor amiga mesmo. Eu pisava na bola, eu ia confessar para ela. Eu pisava no tomate, eu confessava para ela. Sabe, essa minha amiga era demais. Um dia eu estava em Belo Horizonte, junto com um baiano, um carioca e eu, um paulista, em Minas. Isso se chama reino. De repente nós estamos lá, e aí eu estou falando dessa minha amiga para os meus amigos, para o carioca e o baiano. Eu estou lá. Cara, eu tenho uma amiga que é muito de Deus, cara. Você tem que ver, a mina é muito de Deus. A mina adolescente descobriu que a vocação dela era para mestre. E ela fez pedagogia e letras só por causa do ministério. Pensa na mina inteligente. Eu falo 4 versículos, ela fala 80 de uma vez. Ela isso, ela aquilo. De repente aquele baiano vira para mim e fala assim, olha pai, tu sabe que tu vai casar com essa tua amiga aí, né? Eu falei, baiano, você está louco? A mina é minha amiga. Querido baiano, liberou uma palavra profética que mudou toda a ótica da minha vida. Aquele baiano simplesmente olhou para mim e falou assim, oxe, e tu vai casar com inimiga? Igreja de Jesus. Pega essa profecia baiana aí na sua vida. Sabe, naquele dia em diante eu falei, é verdade, cara. Vou casar com o inimigo, vou atrás de Dalila para a rua. Olha aí, minha amiga. E eu lembro quando a minha melhor amiga, e eu pedi ela em casamento ao invés de pedir ela em namoro. E foi bem bacana. Mas o dia do nosso noivado, todos os convidados, era o aniversário dela, e todo mundo sabia que eu ia pedir ela em casamento, menos ela. E aí ela é baixinha, e aí ela ficava na frente do bolo, e eu passava aliança atrás dela, todo mundo... Aaah! Tinha poucos amigos, uns 140, e todo mundo gritando, e ela ficava olhando, o que foi? E aí eu fiz o pedido, e isso foi em agosto. No mês de setembro nós estávamos indo para um retiro. Eu ia falar retiro de carnaval, né? Mas é fora de época, setembro. Nós estávamos indo para um acampamento. E quando nós estávamos no meio do caminho, eu fui buscar ela na casa dela, uma tia dela sai para fora e fala assim, já noivaram, né? Mas e o casamento vai ser quando? Aí ela, meio do ano que vem. Aí eu virei para a tia dela e falei assim, esse ano. A tia dela olhou e falou, você está louco, menino? Falta 3 meses para acabar o ano. Eu falei, a gente vai casar esse ano. Entramos no carro, colocamos o cinto. Ela olhou para mim, ela, Bruno. Falei, oi? Ela, eu te conheço. Falei, então nem discute. Ela, Bruno, falta 3 meses para acabar o ano. Bruno, como é que me casa em 3 meses? Bruno, isso não existe, não tem condição. Eu falava para ela assim, cola comigo, você passa de ano. Vem na minha, vem, acredita. Ela, Bruno, não tem como é que a gente vai fazer isso? Não tem condição nenhuma. Eu falei, mira, eu conheço um monte de testemunho dos outros que não tinham R$1. Eu tenho 7,40. 7 vezes mais que eles, cara. De repente a gente entra nesse retiro, já está todo mundo no manto, está todo mundo pro chão, já fritando. A hora que a gente entra, o pregador da noite vira pra gente e fala assim, vocês dois, subam aqui. Eu já falei, Jesus, eu não estou nem no clima. Já fui orando no meio do caminho, falando glória, 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 aleluia, aleluia, aleluia. Tô brincando. Eu já fui esquentando no meio do caminho. A gente subiu na plataforma e falou assim, vindo para cá, vocês acabaram de tomar uma decisão, e Jesus vai honrar vocês, não vai faltar nada nesse casamento. Eu olhei para ela e falei, Thug Life, assim nasceu. Queridos,
E pensa na loucura que foi. 3 meses para organizar o casamento. E para ajudar, faltando 1 mês e meio para o casamento, eu estou no meu secreto, ela está no dela. De repente a gente começa a se telefonar, se ligar, não consegue falar. A gente se encontra. Jesus falou comigo também. O que ele falou? Fala você primeiro, fala você. Né? Se um falasse fora assim, é só concordar. Foi mais ou menos aí. Eu falei assim, Jesus falou para mim que a gente vai casar, mas nós não vamos morar aqui nessa cidade. Que o Senhor vai me tirar do ministério dos meus pais. Eu sou filho único, combinado em casa, sabe? Olha, a gente está construindo algo e você vai dar sequência, você vai assumir o bastão. E Jesus vai me tirar a gente daqui. Bruno, falta 1 mês e meio para casar. Para onde a gente vai? Onde eu vou morar? Falei, Mira, agora cola na de Jesus, que é Ele que falou. Que a gente passa de ano, vamos lá. E de repente, faltando algumas semanas para o meu casamento, casa nenhuma dava certo, nada dava certo. Passa um pastor lá em casa. Estava saindo de uma cidade bem distante, indo passar férias em outra. No meio do caminho ele entra na nossa cidade, bate lá em casa. Falei, oi pastor, tudo bem? Dele, tudo bom. Falei, pastor, meu pai não está aí, mas entra aqui. Ele, eu não quero falar com seu pai, eu quero falar com você. Eu falei, tá bom, pode falar. Ele falou assim, pode entrar. Dele, querido, minha Bíblia fala que o que eu tenho que falar, eu preciso de testemunha. Eu já falei, ixi, meu Deus, o que aconteceu? Ele entra, chama minha mãe entra, eles se conhecem desde adolescentes. De repente ele fala assim, Bruno, é rápido, fácil e simples, arruma tuas malas, porque Jesus está te tirando da casa dos seus pais, está te desligando do ministério deles e vai te levar para uma nova cidade. E nisso minha mãe começou a chorar. E ele vira para ela e fala assim, essas lágrimas são de quem já sabia, mas não quis liberar, por isso Deus trouxe outra pessoa para falar no teu lugar. Queridos, vocês são pais, vocês são casados, alguns aqui vão casar, vocês vão ser pais. E se vocês não liberarem destino para o filho de vocês, Deus levanta outra pessoa para liberar. Mas que você possa ser aquele que libera destino. Eu acredito que tem pessoas que nascem numa família que é de Deus, mas eles não liberaram destino. Nosso guitarrista, nosso ex-guitarrista, na verdade, ele gravou o CD Uma Coisa com a gente em novembro. E foi a última vez que ele tocou com a gente. Porque quase 1 ano antes eu viro para ele no meio de uma viagem e falo para ele assim, cara, esse é teu último ano na banda. Ele fala, o quê? Eu tô com você desde meus 14, faz 14 anos que eu toco com você, cara. A gente tocava no grupo de juniores, adolescentes, jovens, igreja e eu agora o Brasil. Eu falei assim, cara, eu vou te liberar. É a palavra mais profética que eu tenho para tirar alguém da banda. Eu vou te liberar. Eu sempre liberei um monte de gente. Eu vou te liberar. Ele fala, cara, por quê? Eu falei assim, porque você é um engenheiro civil, você está ganhando muito dinheiro, tua esposa é uma farmacêutica, vocês estão muito bem, mas eu vou te liberar só para você viver o teu destino, cara. Isso aqui não é o teu destino. Tanto que você está vivendo com a gente, tanto que você está fazendo com a sua profissão, não tem a ver com o seu destino. E ele falou assim, você sabe qual que é? Eu falei, eu sei, lógico. Ele fala, então me fala, cara. Eu falei, eu jamais vou te privar você do privilégio de ouvir pessoalmente da boca de Jesus. Vai para o quarto, cara, busca. De repente nós estávamos ministrando na nossa igreja com um velhinho muito chapado chamado Danduque. Não sei se vocês conhecem. E no meio da ministração do Dan, Wesley vem correndo, tira meu tênis, começa a lavar os meus pés. Eu só fiquei esperando. E ele olha para mim e fala, eu acabei de ligar para o meu patrão. Eu pedi demissão, cara. E eu e minha esposa estamos indo para o sertão do Piauí entregar a nossa vida na missão. Não vou mais construir só prédio, eu vou construir igreja no sertão, cara. Eu falei, Eu falei, mas eu já sei que é só uma preparação, que Jesus quer levar a gente para a Rússia. Eu falei, você entendeu, cara? Sabe, querido, talvez a sua família não te deu destino, mas nem tudo está perdido. Existe o segundo tipo de pessoa, que é aquela que não está nem aí para nada disso que eu estou falando. Ela está muito feliz com aquilo que ela vai ganhar para o resto da vida dela, ela não tem planejamento para crescimento. E como ela não quer saber de nada, eu também não quero saber de falar para ela. Já vou pular, o terceiro tipo de pessoa.
O terceiro tipo de pessoa, sabe quem é? É aqueles que vão começar a entender essas coisas através de um ambiente profético. Você vai começar a ser perseguido por profetas, ou você vai persegui-los. E existe uma linha muito tênue e fina nisso, porque ele é um ministério muito visado. Os profetas, alguns descobriram que podia ganhar dinheiro com aquele dom. Alguns começaram a ser perseguidos, outros, como meu pastor, aprendeu a diluir isso numa palavra para não começar a ser perturbado por pessoas. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem já recebeu uma palavra profética? Palavra de conhecimento, revelação, rema, profecia. Fala uma coisa para mim. Quem já recebeu a mesma palavra mais de uma vez? 2 vezes? Quem já recebeu a mesma palavra pelo menos 3 vezes? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não vou continuar o número não. Deixa eu falar para você. Uma vez na Bíblia tem a ver com ativação. 2 tem a ver com divisão ou confirmação. Então no caso de uma palavra profética tem a ver com confirmação. E 3 significa que você não está fazendo alguma coisa. Que você não está respondendo alguma coisa para ele precisar falar mais de uma vez a mesma coisa com você. Mas fique tranquilo, teve um mês da minha vida que eu ouvi a mesma palavra 13 vezes. A minha esposa riu da cara dos profetas na última vez. Ela ria. Eu estava em casa com os meus pastores, numa quarta-feira. E eu fiz uma pergunta para eles: para onde nós estamos indo? Para onde vocês estão indo? Para onde a nossa igreja está indo? Para onde vocês estão me levando? Eu, como filho, tenho o direito de saber dessas coisas. O interessante é que ele começou a falar algumas coisas. Ele começou a falar sobre algumas nações que Jesus tinha falado. Ele falou assim: América Latina, Estados Unidos, Europa. Jesus vai começar a nos dar voz nesses lugares. Começou a falar algumas coisas. Começou a falar sobre o ministério da minha pastora. E falou: olha, Jesus vai começar a levar a Érica sozinha para ministrar em alguns lugares, porque até hoje os lugares que a gente tem de ministrar, que nós estamos indo juntos. Quando chega num domingo, vem um menino ministrar na nossa igreja de 21 anos de idade, chamado Jonathan Lara. E ele começa o culto falando assim: eu me chamo Jonathan Lara, tenho 21 anos, já preguei em 91 países. E eu não estou falando isso para me gabar, me aparecer para vocês. Eu estou falando isso porque quando você está diante de um médico, você não espera que ele vá calcular a sua finança. E quando você está na frente de um contador, você não espera que ele vai te receitar um remédio. Então quando você está na frente de uma pessoa, você sabe o que ela pode fazer, qual a capacitação que ela tem. Eu sou um pregador, eu sou uma pessoa de nações. E eu vim destravar as nações aqui nessa casa. Já virou para os meus pastores e falou: pastor Leandro e pastora Érica. E começou a falar para eles exatamente aquilo que eles tinham me falado na sala da minha casa. Para toda a igreja: que profecia. Para mim: que confirmação. Cara, existe um outro jeito. Eu comecei a ser um menino que eu falei: cara, não vou mais precisar ser perseguido por profeta. Cara, eu vou conseguir discernir em Deus, eu vou conseguir entender para onde Ele está me levando, eu vou conseguir entender com precisão cirúrgica. Isso é 1 Coríntios 2,15, o mais espiritual é aquele que discerne todas as coisas. E o interessante, eu não sei nem se eu testemunhei isso para eles, eu vou falar aqui. A hora que nós saímos da igreja, eu virei para minha esposa e falei assim: cadê os seus esboços? Ela: que esboços? Eu falei: só as pregações. Aí ela: por quê? Eu falei: só responde, cadê? Ela: tá tudo dentro de mim. E dentro de mim eu falava: pior que é verdade. Eu falei: mas organiza no papel dela. Por quê? Eu falei assim: porque Jesus vai começar a te levar nos lugares sozinha para ministrar a palavra sem mim. E ela falou assim: essa palavra foi para a Érica. Eu falei assim: a unção que a gente respeita, honra e admira é a unção que a gente recebe. Eu não sei se a minha igreja toda entendeu isso, mas eu entendi. Ela: Bruno, é para a Érica. Eu falei assim: cola na minha. Da entrada da igreja até a entrada da minha casa, ela recebeu 3 convites de 3 cidades diferentes para ministrar a palavra. E aquele dia eu ganhei muito ponto. Qualquer coisa que eu falava, eu falava: pega água para mim. Ah, não posso. Eu falava: ó, você não me ouviu lá na igreja. Já ganhei força em tudo já.
Mas eu acredito que tem um quarto tipo de pessoas. Sabe quem elas são? Aquelas que vão começar a conectar, vão saber para onde Jesus está te levando através de pistas. Gente, tudo isso que eu estou falando não é uma tática ou uma técnica. Além de ser bíblico, isso deu muito certo na minha vida. Eu tenho amado falar um pouco sobre isso, não é sobre isso que eu vou falar, tem algo sobre o propósito que eu quero falar em cima disso. Mas deixa eu falar para você uma coisa. Eu sou um dos maiores colecionadores de não, talvez, que está aqui dentro. Pensa num cara que queria fazer uma coisa, Jesus vinha lá e falava não. Aí eu fazia outra coisa, Jesus vinha e falava não. Mas esse não era tão bonitinho igual eu estou te falando aqui. Sabe, Jesus enviava profeta lá na pista de skate. Eu estava tocando bateria, ele enviava profeta lá na casinha da bateria e falava, isso não é o que eu tenho para a sua vida. Eu tenho uns 4, 5 testemunhos de pessoas que foi usado para falar, isso não é o que Deus tem para a sua vida. Mas nenhuma foi e falou, isso é o que Deus tem. Só falavam o que não era. Então o maior colecionador de não da história, eu tinha trauma. Um dia um pastor chegou em mim e falou assim, Bruno, aonde você vai estar daqui 5 anos? Eu falei, o futuro a Deus pertence. Por quê? Eu era o cara mais sem planos da história. Porque tudo que eu tinha planejado não dava certo, Deus não queria. Então Deus não queria, eu partia para um próximo. Eu ficava tentando até ver qual era o que Deus queria. Mas a Bíblia fala, do homem são os planos, mas a última palavra vem de Deus. Queridos, entenda que isso não está anulando o papel do homem de planejar. Pelo contrário, está afirmando. E está falando, homem, planeje. Mas tenha sensibilidade, intimidade, busca e vontade de ouvir da boca de Deus qual é a última palavra em cima desse plano. Sabe, talvez você vai ouvir um belo não, assim como eu ouvi várias vezes. Ou talvez você vai ouvir tá quase aí, você está quase entendendo, vamos fazer uns ajustes. Ou você vai ouvir o melhor de todos, sim, você entendeu, você discerniu, você compreendeu, você conectou. Queridos, em 1 Samuel capítulo 16, já começa dizendo assim, Deus fala para o profeta Samuel, Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Pega agora um óleo, coloca dentro de um chifre, e vá na terra de Jessé, e você vai ungir um dos filhos dele para ser rei em Israel. Deus, se Saul descobrir que eu estou indo ungir outro para ser rei no lugar dele, ele vai mandar me matar. Então, olha o que Deus faz. Então faz o seguinte, você vai ir nas terras de Jessé, sacrificar, e você vai ter que purificar a família de Jessé para participar do sacrifício. Ele chega em Belém, os sacerdotes daquela cidade vêm e falam, você vem em paz, eu venho em paz. Então ele fala, eu quero ir na terra de Jessé, sacrificar ao Senhor, e eu vou purificar a família dele para participar do sacrifício. E aí começa a acontecer a história que a gente conhece. Mas em momento algum, em 1 Samuel 16, diz que Davi foi ungido rei, e a família dele sabia disso, e ele mesmo sabia disso. Existe uma caixa de diálogo profética que nós conseguimos ler na Bíblia, mas que para eles isso não estava acontecendo. Simplesmente o profeta da nação estava dentro da nossa casa, e ele estava purificando um a um para poder participar do sacrifício. E de repente ele pergunta, não tem mais nenhum não? Para quê? Para ser purificado, para a família. Para ele, nós sabíamos que era. Certamente é esse, eu não olho como vocês olham, eu olho o coração. Tá, não falta mais ninguém não? Ah, tem Davi. Chama Davi. Davi vem. E na purificação de Davi, acontece algo que não aconteceu de mais ninguém daquela família. Ele do nada puxa um chifre com óleo e ele derruba sobre a cabeça de Davi. Na purificação de Davi aconteceu uma consagração. Só tinha 3 pessoas no planeta Terra que tinham óleo sobre a cabeça: sumo sacerdote, sacerdote e Saul. E nenhum desses era ungido publicamente. Ou seja, naquele tempo, para aquelas pessoas, a unção sobre a cabeça era algo muito sem entendimento deles, do que realmente significava aquilo. O sumo sacerdote e o sacerdote não eram ungidos diante de todos. Saul tinha sido ungido rei com 3 funcionários da fazenda do seu pai. Quando o profeta fala, mande que eles vão adiante. E quando eles vão adiante, ele vira em Saul e unge Saul.
Se aquela família soubesse o que significava o óleo, eles saberiam que aquilo significava separação. Para quê? Sumo sacerdote? Sacerdote? Para quê? Mas de repente a Bíblia diz que o Espírito de Deus sai de Saul e se apossua de Davi. Agora com aquela unção, Davi está cheio do poder de Deus, está cheio do Espírito Santo. E de repente surgem os demônios, começam a perturbar Saul, e um servo fala, vamos buscar um homem que toca bem. Ele fala, traga-me um tangedor que toque bem. E de repente alguém, um servo desconhecido, fala assim, eu conheço um jovem, eu conheço um filho de Jessé. Essa semana eu li tanto essa passagem, eu fiquei perguntando, falava, Deus, como os pais esqueceram de Davi? Davi era um menino de trás das malhadas, ele não era alguém público. Como alguém da casa de Saul, não só da casa, do quarto do rei, que tinha a presença de Deus, e assim que a presença de Deus vai embora, eles falam, precisamos de alguém com a presença, e ele fala, eu conheço. Sempre quem perdeu a presença já está de olho em quem tem. Sabe a parábola das 10 virgens? As 10 eram virgens, só que 5 perderam o óleo, e os 5 conseguiram permanecer com ele. Por isso elas ainda estavam queimando. Ouviu-se o barulho, o rei está vindo, Jesus está voltando. Então 5 se veem sem óleo, perdidas. 5 se veem ainda com óleo queimando, e elas vão. E de repente o final dessa parábola diz que aquelas que não tinham mais óleo batem a porta, e elas falam, nós temos novamente. Espera aí, não foi o noivo que deu esse óleo, não foi as suas companheiras que deram esse óleo. Alguém que perdeu o óleo sabia onde encontrar, pior, sabia quem poderia vender o seu óleo. Chame alguém que ainda tem a presença, chame alguém. Ele sabia, eu não sei como, ele sabia, sempre sabe. E eles vão lá, Davi vem, começa a tanger. E queridos, eu acredito que na multidão de conselhos você encontra sabedoria. Eu acredito que quando você tem um sonho e você não entende nada, o que você faz? Você começa a contar para algumas pessoas, para ver se alguém interpreta. Se você recebe uma palavra profética e você não entende nada, o que você faz? Você compartilha com algumas pessoas para ver se alguém consegue te ajudar. Eu acredito que naqueles dias, ali naquele ambiente, Davi acaba descobrindo que Saul tinha sido ungido rei. Se nós temos o livro de Saul, com certeza em algum momento ali da história as pessoas ficaram sabendo disso, que Saul tinha sido ungido por Samuel. E ele, peraí, então Samuel ungiu Saul para ser rei? Peraí, estou conectando algumas coisas. Sabe qual é o 4 tipos de pessoas que eu acredito? Aquelas pessoas que vão conectar para onde Jesus está te levando através de pistas do céu. As palavras que queimam seu coração, os versículos que acendem, as palavras que você recebeu durante todos esses anos. Isso começa a te trazer um discernimento, e você começa a entender para onde Jesus está te levando. Talvez para algumas pessoas está muito claro, porque você veio para uma nação, você veio estudar, e para você o teu destino está muito bem traçado. Eu vou fazer uma faculdade, eu vou voltar para o país ou para algum outro lugar, eu vou exercer essa profissão, e eu vou ter uma família, e eu vou ter um dinheiro, e eu vou na igreja, e vou fazer alguma coisa lá, que pode fazer na obra de Deus. E talvez alguns realmente vão ter essa vida linda, esse sonho americano ou brasileiro, mas algumas pessoas, queridos, isso aqui é só um passaporte para onde Jesus está te levando. Ele só te trouxe para um lugar para destravar o teu destino, cara. E você vai entender com precisão por que você veio parar aqui. Talvez alguns, no final de tudo, vão descobrir que realmente você veio para cá não só para uma faculdade, mas para entender qual era a sua vocação e seu chamado. E talvez não vai ser a nação brasileira que você vai servir, vai ser outras nações. E talvez você não vai ganhar dinheiro com isso, mas você vai ganhar muitas vidas. Destino. Queridos, agora tem um pai muito louco, Jessé. Vocês têm um pai bem louco aqui também. No trânsito, então, pelo amor de Deus, o povo não anda. Meu pastor virou para mim e falou, vou dedar, Lê. A hora que a gente desceu do carro, já falou assim, o dia que a gente precisar fazer uma fuga, já tem quem chamar. Se tiver alguma nação aí sendo perseguida, a gente já liga o pastor Jessé, fala, parece com um carro aí, Van Diesel.
Jessé fala assim pro filho dele: filho, tá tendo a guerra, tá, papai? O pau tá quebrando, tiro, porrada e bomba, tá? Por favor, vai lá levar pão e queijo. De repente Davi vai lá. Olha que incrível, gente. Primeiro ele recebe um óleo que ele não sabe por quê, mas depois aquele óleo empurra ele para a casa de governo da nação. Ele recebeu um óleo para governar sobre uma nação. O governo dessa nação ele saía de uma casa específica, que era aquele palácio. Onde ele vai parar? Naquele lugar. O óleo começa a te empurrar para o seu destino. Querido, sempre vai ter gente querendo comprar óleo porque perdeu no meio do caminho. E sempre vai ter gente disposta a vender o óleo e aí perde o destino, não sabe mais o que fazer, para onde ir. Queridos, de repente o que acontece? Ele começa a conectar. Uau, peraí, esse óleo é para... Interessante que o óleo é o mesmo, mas o recipiente que leva os óleos de Saul, de Davi é diferente, já reparou nisso? O que unge Saul é um óleo que está dentro de um vaso. O que unge Davi é um óleo que está dentro de um chifre. Saul é ungido por algo que o homem pode fazer e manipular, que é o barro. Mas Davi, o óleo que vai para a vida dele está dentro de um chifre. E aquilo só Deus pode fazer. Homem nenhum pode fazer um boi. Só Deus. Queridos, aquele óleo empurra ele para o destino dele. Tudo bem, agora ele vai na guerra. E a Bíblia diz que ele chega exatamente na segunda vez que Golias faz o desafio para o povo, falando assim: se vocês me vencerem, vocês vão ser nossos escravos. Se vocês me vencerem, nós seremos seus escravos. Se nós ganharmos, é o seu contrário. Tudo bem? Tudo bem. Aí a Bíblia diz que as pernas daqueles soldados tremiam e eles recuaram. Davi chega nesse exato momento, todo mundo temendo. E ele faz uma pergunta: o que está acontecendo? E eles falam: é isso, esse homem desafiou, quem vencer ele, por aí vai. Aí o que Davi fala? Quem é esse incircunciso filisteu? Não. Brunão, ele fala isso sim. Fala: não fala. Bom, pode ler. Sabe o que ele fala? Nada. Até que ele ouve 2 soldados conversar e falar um para o outro: você está sabendo? Falou: o quê? O rei vai dar uma boa parte do reino dele e vai dar a filha dele em casamento para o homem que derrotar esse gigante. Aí Davi chega e fala assim: qual que é a benção aí, irmão? Como que é o negócio? É isso aí. O rei vai dar uma parcela do reino. Peraí, eu fui ungido para a mesma pessoa que ungiu um rei. Eu fui parar no palácio, eu vi como é que funciona. Eu estou sentindo uns negócios diferentes dentro de mim. E vai ganhar parcela do reino e a princesa em casamento. Fala mais uma vez, a Bíblia diz que ele ouve a mesma história 3 vezes. Aí sim ele diz: quem é esse incircunciso filisteu que está zombando do povo do Deus vivo? E ele vai para cima, sabe por quê? Porque Davi, ele entrava em batalhas que empurravam ele para o destino dele. Queridos, não entre em batalha que não te empurra para o teu destino, senão você só vai desgastar a sua vida e vai entrar no campo da necessidade e vai sair do campo do propósito. Lute as batalhas que tem a ver com o óleo que está sobre a sua cabeça e não com o plano que está na sua planilha. Lute, entenda para onde Jesus está te levando e entre nas batalhas que te empurram para esse lugar. Ele entra nessa batalha. E quando você entra numa batalha que tem a ver com o teu destino, querido, essa batalha está ganha. Está ganha. Queridos, um grupo de pessoas que eles eram escravos. Eles se tornaram escravos porque eles não entenderam o sabático. Aí dá outra mensagem. E provavelmente meu pastor vai falar sobre isso em algum momento. Sobre o descanso. Que é o que a gente quase não faz, mas é bíblico. Estou brincando, a gente faz muito. Entender o sabático. Eles não deixaram a terra descansar. Por causa disso eles se tornaram escravos. Anos como escravos. De repente surge um Moisés da história e fala: Deus vai tirar vocês daqui e vai levar vocês para uma nova Canaã, uma terra prometida. Lá emana leite e mel. Pensa num bando de escravos que não recebia salário,
Sabe, um povo que era chicoteado, que sofria o dia inteiro, de repente ouve falar de uma promessa, uma terra prometida. E agora eles saem desse lugar para ir para uma terra prometida. Agora que você entenda que agora eu vou começar a entrar no propósito. Porque o destino tem a ver com a promessa. O destino tem a ver com para onde o Senhor está te levando, certo? Só que entre um bando de escravos e uma promessa, existe um detalhezinho chamado deserto. Então, até chegar nessa promessa, existe uma trifase: quem você era, o deserto e aonde você vai chegar. Note que eu não falei quem você era, aonde você está e quem você vai se tornar. Porque a promessa não te torna algo, a promessa só te dá algo. Eu queria falar para você que o teu destino tem a ver com para onde Deus está te levando. E gente, eu conheço pessoas que estão feridas, estão tristes e magoados, sabe por quê? Porque receberam promessas que nunca chegaram na sua vida. Estão chateadinhas com Deus. Recebi uma promessa, essa promessa nunca chegou, essa promessa nunca se cumpriu. Cumpriu na vida das minhas amigas, dos meus amigos, mas cadê a minha promessa? Eu queria que você entendesse que o tudo não é para onde Ele está te levando. Ele está te levando para um lugar, certo? Só que no meio do processo, do deserto, porque tudo envolve um processo, no capítulo 19, versículo 5 aproximadamente, mas no capítulo 19 de Êxodo, nós aprendemos uma coisa, que com 3 meses que eles atravessaram o mar, com 3 meses que eles pararam de ser escravos, eles ouviram uma pergunta do céu. E eles ouviram essa pergunta através da pessoa de Moisés. E sabe que pergunta é essa? Moisés, pergunte ao povo de Israel se eles querem ser a minha nação de sacerdotes. Note que quando ele fala que vai te levar para um lugar, ele não te pergunta. Eu nunca recebi uma profecia que tinha a ver com uma pergunta. Olha, o Senhor quer fazer isso com você na nação, você aceita? Não, ele fala, cara, isso está escrito para você. Ou você entra no centro da vontade de Deus, ou você sai dela. A gente conhece bastante ministros de adoração e de palavra também. Sabe, alguns deles têm me perguntado, Brunão, eu estou vendo que vocês são felizes. Esses dias um cara me chamou. Ele falou assim, cara, eu tenho visto que vocês são muito felizes. Eu falei, olha que Jesus, que legal. Que bom. Não é só uma pergunta que a gente vive fazendo para a igreja. Nós somos felizes mesmo, cara. Ele falou assim, cara, eu queria saber por que vocês são tão felizes e eu não sou mais. Por que eu perdi minha alegria? Porque de repente eu falo, Deus, são tantas coisas que eu posso falar para ele, mas eu falei assim, cara, porque a gente tem lutado para permanecer num lugar onde poucas pessoas chegaram e as que chegaram, muitas delas saíram dele. Que lugar que é esse? Taubaté? Ele perguntou isso mesmo, Taubaté? Eu falei, não, cara, esse lugar se chama o centro da vontade de Deus. O centro. Você ter certeza que você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, ouvindo a coisa certa. Isso tem o poder de te amadurecer anos, em poucos minutos. Eu falei, cara, a gente está no centro da vontade de Deus. Eu sei que eu estou no lugar onde eu tenho que estar. Eu sei que tem programas que estão convidando a gente. Eu olho e falo assim, eu não entendo, Jesus falou que não é para eu ir nesse lugar agora. Querem que vocês vão? Não, não é para a gente ir agora. É para estar no lugar que vai? Não é para a gente estar lá agora. Jesus queria que eu estivesse aqui, fazendo isso. Queria que lute para estar no centro da vontade de Deus. E de repente eles ouvem uma pergunta, vocês querem ser 3 milhões de pessoas, vocês querem ser uma nação de sacerdotes? Traduzindo era assim, Moisés, pergunte para o povo, se a intimidade que eu tenho com você na tua tenda, quando você entra e eu falo com você face a face, como um amigo fala com o outro, pergunte para o povo se eles querem viver isso também. E o que a nação inteira fala? Sim, sim, nós queremos. Todo mundo quer ter intimidade, todo mundo fala que sim, nós queremos. Só que algo acontece no capítulo seguinte, capítulo 20. Deus chega no cume do monte. E como é que ele veio? Raio, trovão, tempestades e nuvens negras. Eu não sei se na onde você morava tinha essa gíria. Lá a gente fala de apavorando o pico.
Deus chegou apavorando o pico do monte. Então todo mundo olha e fala: Moisés, que é isso? Ele fala: é Deus. Como assim, cara? Esse Deus bipolar? Convida para a intimidade do quartinho ontem e hoje chega furioso? Não, queridos, Deus não nunca foi bipolar. Ele só ama testar a resposta da igreja dele. Testar se realmente você permanece na sua resposta. E aí para onde eles vão, o que acontece? Eles dão a resposta verdadeira do coração deles e falam: Moisés, vá você, suba você, fale você com o Senhor para que a gente não morra. Então eles preferem, na verdade, terceirizar o seu relacionamento com Deus. Eu sei que para alguns parece ser bem simples, mas e alguns podem até falar: nossa, não acredito, eles fizeram isso, Brunão. A minha pergunta para nós é: será que nós não estamos fazendo diferente? Será que nós não temos feito a mesma coisa? Será que nós não somos aqueles que não têm a vida em secreto com o Senhor durante a semana e tenta compensar toda essa falta de secreto num culto do final de semana? Será que nós não somos aquele que espera os Moisés da casa que vão subir para um alto lugar, trazer uma revelação fresca? Porque eu não ouço mais o Senhor. Um dia eu ouvi assim: sabe o que você tem que absorver do que é ministrado numa plataforma? 10%. E os outros 90% eu jogo fora? Não, os outros 90% Deus já te deu no quarto, antes de você vir para cá. Eu lembro que no meu primeiro discipulado que eu fui ter com o meu pastor, e, gente, eu estava há muitos anos sem ser discipulado por ninguém. Estava cuidando de um monte de gente sem ser cuidado. E eu dentro de mim falei: nossa, armou Jesus, ganhei um guru. Vai me falar tudo que eu tenho que fazer, velho. Nossa, vai me poupar um tempo. E já sentei e de repente já joguei uns BO na mesa assim, ó. Tem isso, isso e isso. O que eu faço? Ele: já sei o que você faz. Oh, glória a Deus. O que eu faço? Ele: vai ouvir Jesus. Lembra quando o Chaves travava? Eu falei: o quê? Vai ouvir Jesus, cara. Ou você quer que eu seja um Moisés que suba e trago para você o que você tem que fazer? Esse lugar você já conhece, esse lugar você já vai. Não pare de ir, vamos junto. Eu falei: beleza. É isso. Será que a gente não tenta compensar? Queridos, note uma coisa, eu queria falar isso para você. O destino tem a ver com para onde ele está te levando. Mas o propósito está no deserto. E no deserto, eles não ouvem para onde eles estão indo. No deserto, eles ouvem uma pergunta: vocês querem ser? Vocês estão entendendo a diferença? Um lugar é para onde ele está indo. Nós gastamos a maior parte do tempo falando sobre isso. Tá bom, discerniu qual é a terra da tua promessa? Discerniu para onde ele está indo? Tá bom, agora tem um longo processo para abraçar até chegar nesse lugar. Tá bom, esse processo não envolve 40 anos. Esse processo envolve resposta. E a resposta, se você quer ser. Eu queria que você entendesse que o destino te leva para um lugar, mas o propósito te torna um lugar. E aquelas pessoas preferiram ir para um lugar do que se tornar um lugar para ele. E infelizmente, ainda nos dias de hoje, muitas pessoas preferem a terra que emana leite e mel, a terra que me dá condição financeira, a terra que me dá um bom terreno, que eu planto, eu colho, que eu luto, eu venço, do que se tornar um lugar para o prazer e a habitação do Senhor, que se tornar um lugar para o deleite da presença dEle. E sabe um dos perigos daqueles que se movem somente por promessa? Eles suportam um processo de 40 anos, mas não conseguem responder em 3 meses. No capítulo, na verdade no livro seguinte, diz que assim que eles chegam na terra prometida, no livro seguinte diz assim: após Josué, nasceu uma geração a qual nunca ouviu falar do Senhor. Aí, a promessa chegou, mas os sacerdotes não. Mas eles não se tornaram a nação de intimidade. Por não desenvolverem a intimidade no processo do deserto,
foi que eles chegaram no lugar para onde o Senhor estava levando. Mas qual foi o sucesso? Obtivemos sucesso, terminamos, concluímos o curso do deserto, concluímos, chegamos no lugar. Mas a palavra sucesso significa fazer sucessores, ter sucessão. E nasceu uma geração que nunca ouviu falar do Senhor. E uma das coisas que mais rouba as pessoas no meio do processo do propósito, porque descobrir para onde Ele está te levando não é o mais difícil da coisa. Tanto é, queridos, que quando Jacó, ele descansa sobre uma pedra, na onde? Betel. E ele tem uma visão. A visão dele, ele vê uma escada, certo? A ponta da escada encostava na terra e a outra ponta encostava no céu. Como toda visão profética é detalhista, eu acredito que ele enxerga a ponta da terra, a ponta do céu, mas ele não enxerga o meio da escada. Eu acredito muito nisso. E se ele não enxerga o meio da escada, queridos, fala muito da tua e da minha vida, porque você sabe como você começou, e o lindo de andar com o Senhor é que o final da história a gente já conhece, nós vamos reinar com Ele. Mas o que tem ali no meio, o que vai acontecer no meio do processo, querido? Se você acha que se José soubesse do processo dele, ele ia passar? Você acha que assim que ele tem o sonho, que as estrelas, 11 estrelas se dobravam diante dele, o sol e a lua, de repente ele tem outro sonho, os peixes vinham, se curvavam diante dele, e você acha que se ele só, ele tinha um sonho que tinha a ver com destino, mas você acha que ele teria contado para alguém que interpretasse o sonho dele, e a pessoa falasse assim, esse sonho significa que você vai ser um governador aqui no Egito, falou, mas também significa que seus irmãos vão tentar te matar, depois eles vão te jogar dentro de um lugar, e aí eles vão te vender como escravo, depois você vai para uma casa, você vai parar numa cadeia, acusado de abuso sexual, falou, louco, e depois querido, você acha que soubesse os detalhes do processo, ele teria abraçado? Querido, se você soubesse do meio de tudo que vai acontecer, tem um monte de gente que não vai querer passar, porque é no meio do processo que a coisa... Sabe o que fala os 3 meses? Um processo de 3 meses que eles precisaram abraçar para ouvir uma pergunta. Eles experimentaram daquela estação para que eles pudessem dar uma resposta. Vocês sabem muito bem disso. Eu não vou fazer as perguntas da faculdade de vocês, porque eu não tenho noção das coisas que acontecem lá. O pastor me falou do filho dele que desistiu da faculdade, né? Eu dei muita risada. Ele falou, cara, o primeiro mês fizeram ele ferver uma cabeça, ser humano, 40 minutos na água. Eu falei, eu também tinha saído fora da hora. Eu tenho medo de vocês. Gente, se alguém tivesse falado isso para ele, né? Antes, ferveu umas cabeças lá. Você vai perder a cabeça. Eu? Não, falei, os outros a gente vai ferver ela ainda. Se você soubesse de tudo que vai acontecer no meio do processo, você tinha pulado fora. Eles precisavam experimentar disso. Primeira série, ninguém aprende raiz quadrada, querido. A pergunta pode ser dada, mas eles não vão conseguir dar a resposta. Você precisa experimentar de um semestre para que venham perguntas para que você responda. Biblicamente, você experimenta uma estação, aí vem a provação. E aí você responde, você rompe, você vem rompendo, você vem aprendendo, você vai desenvolvendo. Essa semana o Senhor falou muito comigo em cima de Atos, capítulo 2. Entenda uma coisa comigo, eu vou encerrar agora, tá? Pra gente orar. Entenda uma coisa comigo. 1 Coríntios 15 e Atos 1 é testificado que Jesus, ele fica durante 40 dias, assim que ele ressuscita na Páscoa, ele fica 40 dias comunicando uma mesma coisa para aproximadamente 500 pessoas. Para 500 pessoas ele diz a mesma coisa, e qual é? Fiquem em Jerusalém. O que ele fala já está bem claro. Ele não fala vá, ele fala fiquem até que
fiquem até que o Espírito Santo venha empoderar vocês de poder. Então eles tinham uma palavra de direção, fiquem. O que acontece? Nós entendemos em Atos 1 e Atos 2 que quantas pessoas recebem o Espírito Santo? Recebem empoderamento do Espírito Santo? 120. Não sei se vocês sabiam disso. 120 pessoas. Cumprindo-se um dia de Pentecostes, aproximadamente 120 pessoas foram cheias. Tá bom, então pode 500 pessoas estar no salão e o Espírito Santo tocar só 120? Vamos entender uma matemática que acontece? Jesus ressuscita na Páscoa e fica 40 dias. Ele fala para 500 pessoas: fiquem em Jerusalém até que o Espírito Santo vai vir. Eles vão. Com 40 dias, Jesus ascende aos céus. Ele fala: deixa eu ir, gente, vamos lá. Ele vai. E aí o povo se reúne e começa a orar. E começa a buscar. Eram 500 pessoas que estavam ali cumprindo aquilo que ele falou. Só que a Bíblia diz em Atos 2 que cumprindo-se o dia de quê, gente? Pentecostes. Sabe o que significa Pentecostes? 50 dias após a Páscoa. Ou seja, quantos dias eles oraram? 10 dias. Talvez ninguém aqui participou de um culto desse. 10 dias, 24 horas. Primeiro dia, todo mundo lá. Os VIPs, os convidados pessoalmente por Jesus. Ressuscitou, apareceu para eles e convidou eles para a conferência do Pentecostes. Lá estão eles. E estão lá cantando, estão lá adorando, estão lá buscando, falando: Espírito Santo, vem, nosso amigo Santo Espírito. E nada. E aí um grupo vai embora. Segundo dia, outro grupo vai embora. Terceiro dia, outro grupo vai embora. Deixa eu falar de uma outra maneira. Porque sempre que tem uma palavra de destino, note que Jesus falou para onde eles tinham que ir. Não falou? Fiquem em Jerusalém. Essa era a palavra. Então eles foram. Só que sempre no meio do destino e do propósito existe o processo. E o processo tem a parte boa, mas o processo também tem a parte difícil. Eles não receberam as seguintes informações do processo. Primeiro dia, vocês vão orar e não vai acontecer nada. Segundo dia, vocês vão continuar orando. E aí a perna vai começar a doer. Aí outro grupo vai embora. Terceiro dia, a fome começa a explodir. E outro grupo vai embora. Quarto dia, dores de cabeça, náuseas. E o povo vai embora. Quarto, quinto, sexto dia vai começar a dar cãibra em todo mundo. E outro grupo vai embora. Oitavo dia, vai ter pessoa que vai desmaiar, vai ficar tudo preto, ninguém vai conseguir enxergar nada. Eu lembro o primeiro jejum de 7 dias que eu fiz na minha vida, 14 anos de idade. Segundo dia eu estava igual o dragão branco aqui, ó. Filme bem antigo, cara. Eu não via nada, ficou tudo preto. Eu aqui assim, ó. No meio da chácara, os pastores falavam: o que foi? Eu: nada. Nada. Eu falei: você está vendo alguma coisa? Eu: não estou vendo nada, eu estou cego. Eles me mandaram embora. Queridos, primeiro dia um grupo vai embora, segundo outro vai embora, terceiro outro vai embora, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. É dor de cabeça, é dor no corpo, é cãibra, é fome de processo. 10º dia, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Só 120, porque o resto foi embora. De repente. Sabe o que eu queria falar para você? O de repente é só para aqueles que permanecem, cara. Sempre foi. Sempre vai ser para aqueles que permanecem. Queridos, um povo passa por um processo, mas não abraça ele e aprende com ele. E o processo e o propósito te ensina a tornar um lugar, te faz um lugar. Um dia um grupo de pessoas na força do braço constrói uma torre de Babel, para tentar encontrar o céu, tocar o céu, ou para tentar encontrar aonde o Senhor escondeu o seu jardim na terra, porque Ele tinha escondido o seu jardim. E tem pessoas que estão tentando construir um relacionamento com Deus na força do braço, das coisas materiais da vida. Mas um dia um menino de trás das malhadas, ele é ungido rei. Ele vence leões e ursos no secreto. Ele vence Golias, gigantes, numa recompensa pública. E um dia ele tem a brilhante ideia e fala: Deus,
eu vou fazer uma casa para você. Enquanto todos procuravam aonde o Senhor tinha escondido, alguém que era escondido resolveu fazer uma casa. Salmo 142, Davi fala assim: eu não darei sono aos meus olhos, nem descanso às minhas pálpebras, até que eu construa uma casa para que o Senhor possa habitar. Em Salmos 24 ele diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem vai permanecer nesse santo lugar? Eu queria que vocês entendessem a diferença das duas perguntas. A primeira pergunta, todo mundo quer ir. A primeira pergunta, todo mundo até vai. Mas a segunda pergunta é para poucos. A primeira pergunta, quem vai subir, você dá com a boca. A segunda pergunta, quem vai permanecer, você dá com a vida. A verdade é que, pelo que nós conhecemos do coração dos pastores e o jeito que Jesus sonhou com essa casa, com essa igreja, ela começou a ser plantada por causa de pessoas que vinham e já vinham sem permanência no Senhor. Já chegavam aqui, já se desviavam, já viram, cara, como pessoas não permaneciam. Queridos, permaneçam. Apocalipse tem aproximadamente 20 versículos que diz: aqueles que perseverarem até o fim, aqueles que permanecerem até o fim. Querido, existe um óleo, existe uma recompensa, existe um destino, existe uma chama, existe um de repente para aqueles que permanecem. Eu queria que isso entrasse no teu coração e você conseguisse entender para onde o Senhor está te levando. Amém? Essa é a primeira parte. E muitas pessoas estão morrendo e sendo enterradas hoje sem saber disso. A segunda parte é entender que para chegar lá você precisa ser alguém nele. E a pergunta sempre foi: vocês querem ser sacerdotes? Queremos. Então entra no teu quarto, fecha a tua porta, busca o Pai que está em secreto, e aquele que está em secreto vai te dar recompensas públicas. Não busque Ele em secreto por causa da recompensa, busque Ele por causa da intimidade, do amor. Desenvolva o teu relacionamento. Mas engana-se quem acha que o sacerdócio em si consiste com o sacerdócio do Velho Testamento. Existe um sacerdócio neotestamentário, um sacerdócio que nós encontramos na pessoa de Jesus. E sabe qual que é o sacerdócio de Jesus? Diga assim comigo: ministrar ao Senhor. Fala: ministrar aos santos e ministrar ao mundo. Jesus fluía com equilíbrio em todos esses lugares. Você vai ver constantemente a Bíblia dizer: como de costume, Jesus se ausentou para um lugar de oração secreto. Estando em, fala de Jesus estar em algum templo, alguma casa ou alguma mesa. Isso é ministrar aos santos. E indo para, você vai ver Jesus indo de cidade em cidade, e por onde ele passava nas ruas, curas, milagres, sinais, prodígios, maravilhas e salvação. Ele está fazendo uma pergunta: vocês querem ser a minha nação de sacerdotes? Então vá para o secreto. Ame e sirva a igreja de Jesus. Ministre a igreja de Jesus nas casas, templos e mesas. E por favor, se manifeste nas ruas, na faculdade, no trabalho, em todos os lugares. Vá, se manifeste. É o culto do nosso pastor aqui. Manifeste-se. Ministre ao Senhor no secreto. Sabe a falta de equilíbrio nesses três lugares? Que eles ninguém me falou o horário que eu tinha e eu estou indo embora aqui. Acho que já acabou faz tempo, né? Eu vou terminar falando sobre isso. Paulo fala para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 6 e 7. Timóteo, Deus não te deu espírito de covardia, Ele deu espírito de poder, amor e equilíbrio. Todo menino que já se equilibrou em cima de um muro do meio fio sabe o que eu estou falando. Parece que você nunca encontra estabilidade. Toda hora você tem que compensar um lado. Toda hora você tem que discernir aonde você tem que jogar mais peso e tirar mais peso. Queridos, Jesus, Ele tinha equilíbrio em todos os lugares. Porque se você só é o menino do secreto e só do quartinho, e você só quer ficar no quartinho,
você não vai se tornar santo. Só estou generalizando mesmo, gente. Eu estou falando de quem não tem equilíbrio nesses 3 lugares. Se você só fica no quarto, você não se torna santo, você se torna orgulhoso. E você começa a encontrar o pecado na sua santidade, que é o pecado do orgulho, que é de olhar para alguém e falar: não pago o preço que eu pago, não oro tanto que eu oro, não leio tanto que eu leio. Se você só fica na igreja, você não se torna um obreiro aprovado, você se torna um belo de um religioso. E se eu só fico na rua? Só na rua eu sou reino, Bruno. Não, só rua você se torna um belo de um rebelde. Nós não fomos chamados para ser os orgulhosos secretos, os religiosos da igreja e os rebeldes da rua. Nós somos chamados para ser sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, e para fluir com precisão, ministrando ao Senhor no secreto, ministrando aos santos, nas casas, mesas, templos, e ministrando aos perdidos na rua. Ministre com a sua simplicidade, ministre com a sua vida, ministre com a sua ousadia. O interessante é que Paulo, ele não fala para Timóteo: Deus não deu espírito de covardia, e ele fala: Ele te deu ousadia. Não, ele dá uma receita da ousadia, ele dá um processo da ousadia. Ele fala do poder, do amor e do equilíbrio. Isso está em nós e precisamos acessar, queridos. Um dia o meu cartão venceu, eu não sabia. Eu saí para comer com os meus amigos, fui passar o cartão, nada. Minha esposa: o dinheiro está na conta, né? Está na conta. Ela: por um acaso teu cartão não venceu não, né? Como eu disse no início, quando a mulher ela libera uma palavra no reino espiritual, algo acontece. Aí meu cartão venceu na hora, há 2 meses. Venceu. Aí meus amigos são bem legais, começaram: conheça esse Miguel aí, hein? Conheça, agora vai todo mundo ter que ajudar a pagar. E é isso aí, você com aquela vergonha. E traz outra maquininha aí, moça. E dá aquela frase: cartão não autorizado. E os amigos começaram a tentar ajudar, falando as piores coisas. Eles falaram assim: é fácil, cara, é só você ir no banco e sacar com a sua biometria. Aí minha esposa: Bruno, só você fazer a biometria, né? Fala para eles que eu estou te falando há 4 meses para você cadastrar a tua biometria e você não fez isso. Gente, eu não tenho biometria. Os caras: não, tranquilo, então só sacar senha online você consegue. Eu falei: gente, vai todo mundo embora. Sabe aquele versículo que diz: e todos foram para as suas casas? É a hora dessa palavra. De repente todo mundo queria ajudar, e ela: Bruna, senha online, que eu estou falando há o quê? 6 meses? Aí alguém quis ajudar mais ainda e falou: mano, é muito fácil. Não fala, fica quieto. Bruno, é só você ir no teu banco, cara. A minha esposa: é só ele ir no banco dele, que é 700 quilômetros aqui de casa, que faz 1 ano e meio que eu estou falando para ele transferir para a nossa cidade. Mas não, nunca vou ter problema, o cartão, está tudo funcionando aí. E queridos, eu precisei abraçar um processo para atualizar todas aquelas coisas. Foi uma semana terrível, que eu tinha dinheiro, mas eu não conseguia acessar. Na semana daquela semana, o meu devocional caiu aonde? Meu sacerdócio caiu aonde? 1 Timóteo 1, 6 e 7. Deus não deu espírito de covardia, Ele deu espírito de poder, amor e equilíbrio. Jesus falou para mim: é igual dinheiro na tua conta, você tem, mas não consegue acessar. Por quê? Porque envolve você abraçar um processo. Abraça o processo, que você vai ter que precisar dos amigos, você vai precisar que eles te ajudem, você vai precisar andar 700 km para ir, 700 para voltar. Você vai ter que fazer todas as coisas que precisam ser feitas para que você possa acessar aquilo que já está em você. Esses dias a namorada do nosso baterista foi assistir um filme no cinema. Ela assistiu um filme, a hora que acabou o filme, estava todo mundo meio choroso. Jesus está tocando no cinema e eu estou muito feliz por isso. Tem alguém mais feliz comigo? E de repente acaba o filme, ela está ali saindo e está ouvindo aquele choro, todo mundo meio choroso. Eu não sei qual foi o filme que ela assistiu, se foi o do Augusto Cury ou se foi da Cabana.
E eu sei que acabou o filme, tava todo mundo... Ela só foi sair no filme, de repente ela sente algo, ela, ai meu Deus, ai não vai ter jeito. Galera! Ela é uma ruivinha, branquinha, novinha. Sabe que vocês estão chorando? O coração de vocês está aberto para receber Jesus. Ele tem um encontro com vocês aqui nesse cinema. Vocês precisam abrir mais o coração para Ele ainda. Ele quer entrar. Velho, começou a pregar no cinema, velho. Se vocês quiserem Ele, me procura ali fora, ali. Eu estou do lado da pipoca ali. Cara, a galera já começou a chegar. Menina, quem que é você? O que está acontecendo? Meu coração está assim mesmo. Ela fala, Jesus, só queria assistir um filme. Esses dias atrás eu fui no... eu estava em casa. Gente, é verdade. E de repente eu senti assim, o Espírito Santo me chamando para assistir um filme com ele no cinema. Nosso amigo Vitor Azevedo fala assim: não critique uma intimidade que você não tem. E aí eu falei assim, nossa, sério? Assistir um filme? Eu falei, tá bom. Eu amo cinema. Fui saindo de casa, minha esposa falei, tô saindo, onde você vai? Vou no cinema. Com quem? Com meu amigo. Qual deles? Eu estou indo no cinema com o Espírito Santo. Ela, Gente, minha esposa é mestre. Ela nasceu para confrontar toda a vibe profética, espiritual que você tiver. Ela quer testificar na palavra. Quê? Eu falei, eu estou indo no cinema com o Espírito Santo. Ela falou, você não vai me chamar? Eu falei, ele chamou só eu. É um rolê nosso. Ela, Bruno, falei, Miriam, tá bom então. Fui. Assisti um filme, foi muito legal. Peguei uma pipoca, coloquei lá, falei, pega aí. Pensou se voa assim, eu falei, meu Deus. Tô lá. De repente eu saio do cinema. Tô saindo, falei, foi legal hoje, que diferente. É um filme bom até. Aí eu tô passando numa escadaria, tem uma menina sentada. E aquela menina me atraía assim, ó. Deixa eu ir embora. Peguei meu carro, fui embora. O Espírito Santo falou, onde você vai? Foi embora. Falei, a menina. Falei, o que tem? Ela acabou de fazer uma pergunta, eu quero responder ela. Sabe a besteira que eu fiz? Eu falei assim, então eu quero confirmação. Para ir no cinema eu não pediu confirmação. Ele falou exatamente assim para mim, confirmação. Gideão pediu confirmação só 2 vezes na vida. Depois disso ele aprendeu a discernir e obedecer a minha voz. E você está pedindo confirmação para algo que você sabe que você tem que fazer? Desce esse carro logo, vai lá. Falei, tá bom, fui lá. Falei, oi moça. Ela, oi. Falei assim, meu nome é Bruno, tudo bem? Dela, tudo bem. Falei assim, eu vou falar o que eu tenho que falar. Ela, tá bom, pode falar, Deus. Você acabou de fazer uma pergunta para Deus, Ele mandou vir responder para você. Ela, credo moço, que é isso? Eu falei alto, eu falei, não, mas teu Espírito falou. Ela, ai meu Deus. Eu falei, você perguntou isso, né? Ela, Ele falou isso para você, olha. E eu comecei a falar, ela chorava. E de repente ela pegou a bolsa no colo, colocou a bolsa na cara para chorar. E eu vi uma Bíblia no colo dela. Eu falei, é irmã. Veio para ela e falou assim, você é irmã? Ela, quê? Eu falei, então não é. Não é. Já deu paz errado? Os amigos da faculdade, e aí, beleza, paz? Eu falei, quê? Eu falei, e aí? Quem tá rindo já fez muito isso, né, mano? Fez muito isso, cara. Um dia eu cheguei revoltado na minha igreja. Cheguei endemoniado. Eu tinha uns 14 anos de idade. Eu passo num carinha assim do lado, assim, ó. Eu passo assim, falo assim, mano, paz, velho. Eu queria falar guerra. Sabe quando você quer falar guerra? Guerra, mano. Preciso brigar com alguém, irmão. Sai do braço comigo, depois nessa abraça, igual MMA, sabe? Dei a paz assim, ele, pera aí, vem aqui. Falei, o que foi, mano? Ele me deu a mão, falou assim, paz seja com você, cara. A hora que ele falou isso, começou a vir no meu braço algo assim, ó. Eu fiquei assim, ó.
Salmo 126 chama isso de como quem sonha. Eu fiquei assim, ó. Aí eu fiquei bravo, porque eu não conseguia lembrar por que eu estava bravo. E ele saiu as costas, virou, virei para ele e falei, ô. Ele, o que foi? Eu falei, o que você fez comigo? Ele, como assim, Brunão? Eu falei, cara, eu estava revoltado, eu estava perturbado, eu estava loucão. E aí você me deu a paz. Ele falou assim, você está como agora? Eu falei, eu estou em paz. Aí ele, aprenda uma coisa, cara, não é um cumprimento, é uma transferência, cara. Ele transferiu para nós, ele disse, eu deixo a minha paz vos dou. Não que você só cumprimente os outros, mas libere a paz para as pessoas. Bruno, eu estou em paz. Recebe essa paz e fica feliz. Eu falei, cara, eu estou feliz. Eu falei, você é irmã, moça? Ela falou, o que é isso? Eu falei, então você não é. Essa Bíblia aí, ela falou, eu estou no horário de janta. E aí eu decidi não jantar, porque eu vi essa Bíblia em cima lá do balcão da loja que eu trabalho. E eu falei para a moça assim, para minha amiga lá, deixa eu ler essa Bíblia. Ela, pode ler. Ela falou assim, aí eu deixei de jantar para poder ler a palavra. Eu já falei, nossa, já está comendo a palavra, já está jejuando, nem sabe. Ela falou assim, mas moça, eu estou entendendo, eu estou lendo aqui, não estou entendendo nada. Foi a primeira vez que eu falei com Deus na minha vida hoje. E Ele já te trouxe aqui para responder. E ela falou, começou a chorar e falou assim, mas eu sei que em algum lugar aqui deve estar escrito que ia chegar um tempo que as pessoas iam ter fome e sede dele. E eu tenho fome dele. E começou a chorar. Eu falei, meu Deus, ela já pode ministrar na conferência, Jesus. Só isso, tá bom. Queridos, não tem a ver com os programas mirabolantes e super visibilidade que vai acontecer nas faculdades ou da igreja. Tem a ver com a sua manifestação simples, a sua manifestação diária, mas principalmente a sua permanência. Eu quero encerrar falando isso para você. Nunca, tem gente que acha que uma sarça pegando fogo no deserto é algo mirabolante. Não. Se você for estudar sobre deserto, você vai entender que era muito costume, era muito comum uma sarça pegar fogo no deserto. Era um lugar árido, extremamente quente, e uma sarça esturricada de seco, de repente ela entrava em combustão espontânea. Mas sabe o que sabe o que o fogo que atrai, que destrava o destino de Moisés, que ativa o sacerdócio nele, que traz santidade para ele? Sabe o que é a diferença de todas as sarsas para aquela sarça? Para ele não era algo esquisito. Não foi uma sarça pegando fogo que chamou a atenção dele. Foi uma sarça que pegava fogo, mas o fogo não parava de queimar. Tem a ver com você queimar, queridos, e nunca mais parar de queimar. E aquele fogo não consumir, é permanecer queimando. Queridos, se é um lugar para onde Jesus está levando você, está me levando, tem um lugar em que Ele quer me tornar. E para isso acontecer, existe um processo que eu preciso abraçar e permanecer nesse processo. Vá para o secreto, até que as mesas, os templos, até que as casas se abrem para a sua voz. Permaneça no secreto e na casa, até que as ruas estejam abertas. Já estão, os campos estão prontos. E não basta ser os ceifeiros, não basta ser somente aqueles que fazem a obra. Lucas 7 fala de um grupo de pessoas que vai chegar nele e falar: nós temos muitas obras, em teu nome nós operamos milagres, fizemos muitas coisas, mas eu vos direi: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Essa palavra conheço, que é ginosco, sabe o que significa? Ato de relação sexual entre um homem e uma mulher para judeus. Sabe o que é o ato de relação sexual entre um homem e uma mulher? O último nível de intimidade que eles podem ter. Não existe um nível dali para cá. Começa com um olhar, um cumprimento, uma conversa, uma amizade, um desejo, uma oração, um propósito, um noivado, um casamento. E aí, o último nível de intimidade que alguém pode chegar. E ele não fala: apartai-vos de mim, vocês que pararam de falar comigo. Terceiro nível de relacionamento. Apartai-vos de mim, vocês que
quebraram uma aliança comigo, quinto nível de relacionamento. Não, ele fala aqueles que perderam o último, aqueles que perderam o ambiente de nudez com ele. Queria convidar você a se colocar em pé. Coloca a mão no seu coração, querido. Eu quero orar com vocês hoje. Sabe, eu sei que Jesus tem algo incrível para fazer até o término dessa conferência. Eu já estou indo embora essa madrugada. Eu vou carregar muitas coisas incríveis que eu aprendi com vocês, que eu vi acontecendo aqui. Mas eu sei que tem muitas pessoas aqui preocupadas com o que vai acontecer daqui a alguns anos. Como vai ser? E existe uma forma de você discernir e de você descobrir para onde Jesus está te levando. Só que eu queria que você entendesse que essa não é a melhor parte. A melhor parte não é a terra que emana leite e mel. A melhor parte não é a terra prometida ou a promessa. Isso é um lugar para você. A melhor parte é ser um lugar para Ele. A melhor parte é Ele encontrar prazer em você. E que você possa ser essa pessoa. Senhor, encontra em nós, Pai. Encontra em nós esse lugar. Por favor, Senhor, nos faça entender para onde o Senhor está nos levando. E nós queremos ouvir a última palavra que sai da Tua boca. Mas nós sabemos que o céu, Senhor, não é um lugar de pessoas que alcançam só uma promessa. O céu é um lugar de pessoas que se tornaram um lugar para o Senhor aqui na terra. Nós queremos ser esse lugar, permanecer neste lugar, Pai. Nos faça discernir tudo com precisão em Ti. Nos faça discernir, Jesus. Ei, Pai. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ide. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Levante sua voz, declare. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Ei, Jesus, pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se
Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu, totalmente. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você, ser um com você, ser um com você. Eu sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você, ser um com você, ser um com você. Somos um com você, um com você. Sou teu filho amado, em que achas teu prazer. Sou teu filho amado, em que achas teu prazer. Sou teu filho amado, em que achas teu prazer. Sou teu filho amado, em que achas teu prazer. E eu irei por aí levando essa identidade. Eu irei por aí sabendo ser amado. Eu irei por aí sabendo que se eu venho e vou, num só lugar estou, guardado em teu amor. E eu irei por aí
sabendo ser. Eu irei por aí sabendo que se eu venho e vou, num só lugar estou, guardado em teu amor. E eu irei por aí levando essa identidade. E eu irei por aí sabendo ser amado, amado. E eu irei por aí sabendo que se eu venho e vou, num só lugar estou, guardado em seu amor. Sou teu filho amado, em que achas teu prazer. Sou teu filho amado, em que achas teu prazer. E eu irei por aí levando essa. Um só lugar estou, guardado em teu amor. Se você puder dar a mão para alguém que está do seu lado, perto de você, eu queria terminar esse ambiente orando uns pelos outros. Eu falei de uma forma bem clara algo, uma crise que todo mundo passa. Para onde o Senhor está me levando, Jesus? Por que eu estou aqui? Por que eu nasci? Um dos maiores anseios do coração do Senhor é que as pessoas entendam que durante tempo os homens conseguiram entender o coração dele, que o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Ele diz um dia: vocês são o templo do Espírito Santo. Eu queria que você orasse por essa pessoa que está do teu lado, por todo anseio que pode estar no coração, por todo desejo, por toda a maturidade que ela precisa receber e desenvolver. Eu queria que você intercedesse pelo processo. Algumas pessoas, algumas coisas no meio do processo estão começando a acontecer e eram informações que não sabia que iria acontecer. E esse processo ele jamais acaba. Nós seremos aperfeiçoados dias após dia. Eu queria que você levantasse sua voz em intercessão para essa pessoa que está do teu lado agora nesse momento e começasse a levantar realmente uma intercessão e um clamor sobre a vida dela. E falando, Senhor, que ela possa discernir com clareza, Senhor, que ela possa discernir, Senhor, com precisão, realmente para onde o Senhor está levando, em quem o Senhor está tornando. Nós oramos como família, Senhor, nós oramos, Senhor, como um corpo. Senhor, nós oramos porque um dia Tomé ele teve uma grande crise na sua comunidade de fé. Ele liberou a crise dele para os seus irmãos. Só que 7 dias depois o Senhor aparece lá. O Senhor não precisou ir buscar ele num barco. O Senhor não precisou buscar ele na rua. O Senhor não precisou buscar ele rastejando. O Senhor apareceu no mesmo lugar onde ele libera a crise de fé dele, porque aquela comunidade de fé de discípulos abraçou ele diante daquela crise. Ele não precisou desviar, ele não precisou sair. O Senhor apareceu no mesmo lugar. O Senhor apareceu naquela mesma célula, naquela mesma casa. E Senhor, que possamos encontrar esse ambiente no nosso meio, um ambiente de família espiritual, um ambiente, Senhor, onde nós não precisamos mascarar as nossas crises, os nossos medos, o nosso medo de olhar para o cume do monte e querer dizer que alguém vá no meu lugar, porque o preço que precisa pagar para viver dessa forma é muito alto, eu não quero. Que nós possamos confessar isso uns para os outros e que nós possamos nos ajudar, Senhor, a chegar nesse lugar onde nós possamos nos tornar um lugar para o Senhor. Nós queremos ir para um lugar, nós queremos permanecer neste lugar, até que nós possamos nos tornar um lugar onde o Senhor não precise sair, é só o Senhor ficar, porque nós conseguimos permanecer e prevalecer até o fim.
Pai, em nome de Jesus, nós queremos fluir no secreto, Senhor, no Teu coração, no entendimento, Senhor, no quarto, na revelação, mergulhados no Teu coração e na intimidade, e que isso se reflita, Senhor, nas mesas, seja um reflexo em todos os lugares, na Tua casa, Senhor, aperfeiçoando os santos, Senhor, os profetas, os mestres, os evangelistas, os apóstolos, eles não estão aqui para simplesmente profetizar, pastorear, ganhar, ensinar. Eles estão aqui para o aperfeiçoamento da sua igreja, e que possamos entender e discernir qual é a nossa vocação em Ti, Pai, e que possamos fluir, Senhor, pelas faculdades, pela rua, pelo campus, por todos os lugares, Senhor, tocando e amando as pessoas. Eles saberão que vocês são os meus discípulos se vocês amarem uns aos outros como eu vos amei. Nós queremos amar uns aos outros, Senhor. Aumente o nosso amor uns pelos outros. Expanda, Senhor, o nosso coração. Alguns estão aqui, Senhor, talvez num sentimento muito de deserto, longe da família, longe de casa pela primeira vez. Alguns já estão nesse processo há algum tempo, alguns anos. E, Senhor, que eles possam entender de todo o coração que não é simplesmente para onde eles estão indo, mas é em quem que eles vão se tornar aqui, nesse tempo. Em nome de Jesus, nós pedimos, te agradecemos. Você pode aplaudir, Senhor. Glória a Deus. Você pode abraçar alguém que está do teu lado e liberar a Bíblia sobre a vida dessa pessoa. Libere algo do céu, libere Bíblia sobre a vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, libere.